gravação. E vamos que vamos. Pessoal, primeiro, acho que todo mundo conseguiu entender, né, o motivo da gente estar tendo essa aula online. Devido à greve do transporte público, é claro, as nossas aulas elas estão precisando continuar e a gente precisa encontrar uma forma de continuar o nosso conteúdo, claro. Então, por mais que eu tenha ajeitado aqui de última hora as configurações, né? Claro, eu não estava preparado para começar a dar aula agora, mas eu tenho certeza que vai dar para a gente aproveitar bastante, né, esse tempo. Vamos torcer para que na semana que vem os ônibus já tenham voltado e a gente já possa voltar para a sala de aula. Até porque esse assunto que eu tenho para passar hoje, ele é muito prático, né? Assim como foi a vetorização que a gente trabalhou, esse assunto que a gente tem para falar aqui é bastante prático também. Então, o que a gente vai fazer hoje? Pessoal, eu tenho dois desenhos aqui, dois sketches, dois desenhos. Um eu já deixei meio que preparado aqui para a gente trabalhar, né, do jeito que a gente conhece. A imagem já é um pouco transparente, já deixei as camadas prontas. E esse outro aqui que eu peguei também um sketchzinho de um personagem da Pixar, né, de Up, pra gente ver. Pessoal, nós trabalhamos com a Pentool, né, durante todas essas nossas aulas. Nós estávamos falando sobre a Pentool, sobre a vetorização com essa ferramenta. E nas últimas aulas, né, eu acho que vocês devem se lembrar, na semana passada, a última coisa que eu falei sobre a Pentool, que deu tempo para falar sobre a Pentool, foi sobre a linha dela, né? Eu falei que a linha da Pentool, ela tem uma característica de ser uniforme. Eu mostrei para vocês que a linha da Pentool ela tem essa característica de ter o mesmo tamanho, né, ao longo da linha. Aí a gente falou de mudar a variação de espessura dela, nós falamos de mudar a ponta, falamos de mudar manualmente o lugar onde você quer que essa espessura varie. Então, na última aula que a gente teve, deu pra gente trabalhar com esses detalhes para melhorar a linha da Pentool e alcançar um resultado mais orgânico na nossa vetorização. Só que só com essa variação de espessura, só com isso aqui, a gente ainda não alcança alguns resultados. Esse desenho aqui, principalmente, é um desenho feito no lápis, à mão, escaneado. Como até a Andressa fez, você pode pegar um desenho, pedir a alguém que você conheça que desenhe bem, ou você mesmo desenhar. E... deixa eu permitir aqui. Pegar um desenho como esse, escanear e trazer aqui para o Illustrator. Agora, a linha de um desenho como esse é muito diferente do que a gente consegue fazer com a Pentool. Não sei se vocês conseguem reparar, né? Quem desenha ou quem vê desenhos, essa linha não tem nada a ver com a linha da Pentool. E eu expliquei na nossa última aula o porquê. O porquê com um lápis, uma caneta, a linha sai diferente do que aqui quando a gente usa a Pentool para vetorizar. Se eu tentasse vetorizar essa mão aqui, por exemplo, a linha que eu acabo fazendo não fica tão boa. Eu não quero dizer boa, mas não fica igual ao desenho, né? Eu sei que vocês podem falar, professor, mas a gente não vetoriza para ficar igual, a gente vetoriza para passar limpo, para ficar melhor, né? Eu ensinei isso para vocês. Mas não é questão, e por isso que eu não estou querendo usar essa palavra, não é questão de ficar melhor ou pior. É questão de que a linha da Pentool é muito digital. Vocês conseguem entender? Ela não é orgânica. Não dá para você fingir que a linha da Pentool foi desenhada na mão. Não dá. Não dá para você dizer que isso aqui foi feito no lápis. Nem se eu tentar variar a espessura. Não dá, cara. A Pentool é uma ferramenta muito
rígida de se trabalhar, ela é inflexível. Então, não daria o mesmo resultado que eu preciso. O resultado que eu preciso e que eu busco para uma imagem como essa é esse aqui, ó. São linhas mais orgânicas. Eu não sei se vocês conseguem ver, talvez aqui mais pelo rosto, o cabelo, a planta, a roupa dele. Vocês conseguem perceber que essas linhas, elas têm imperfeições. Elas não são perfeitas igual a Pentu é. Ah, professor, mas espera aí, toda aquela conversa de passar a limpo. Uma coisa é você fazer uma vetorização com a Pentool, que aí sim você está transformando um sketch numa arte finalizada digitalmente. Outra coisa é você querer reproduzir esse efeito mais orgânico, mais feito à mão mesmo, uma pessoa que fez e não uma máquina, não um computador. E para chegar num resultado como esse, nós temos duas opções, duas soluções para esse problema. A primeira solução, e eu vou pegar bem aqui no Google, se chama mesa digitalizadora, certo? Uma mesa digitalizadora, ela vai servir para você poder, com a caneta, essa caneta aqui, você riscar nessa mesa, você passar a caneta na mesa e reproduzir os movimentos dessa caneta aqui na tela no Illustrator. Eu tenho uma dessa aqui em casa, né? Óbvio que não dá para eu mostrar para vocês eu usando. Mas quando a gente voltar lá na Graco, se tudo der certo, semana que vem a gente está lá na Graco. Se tudo der certo, a gente volta e a gente tem essas mesas lá. Aí eu passo para vocês e a gente pratica usando ela. Com uma mesa dessa, esse aqui é o modelo que a gente tem lá na Gracon, tá? É a Intuos. Com uma mesa dessa, você vai ter uma diferença gritante entre a linha que você faria com a Pentool e a linha que você faz com essa caneta, na mão mesmo, desenhando na mão. Alguns de vocês podem até falar: ah, professor, eu não sei desenhar, eu não tenho essa habilidade para o desenho, então será que eu vou conseguir usar uma mesa como essa? Bom, vai, mas eu entendo a sua preocupação, eu entendo você pensar: oh, será que vai ser muito difícil, será que eu vou conseguir? É para isso que existe a segunda solução aqui no Illustrator. E para eu mostrar essa segunda solução, inclusive eu vou até abrir um outro arquivo. A outra solução que a gente tem é uma outra ferramenta. É a ferramenta Brush. Paintbrush é o nome dela. Paintbrush, pincel de pintura. Paint, pintura, brush, pincel. Pincel de pintura, Paintbrush. Essa ferramenta, tipo, não tem nem muito o que eu falar sobre ela. Ela é você pegar a ferramenta e riscar na tela, ó. Riscar na tela e desenhar. Você já consegue reparar, só de eu desenhando aqui na tela, como é diferente essa ferramenta da Pentool? Você consegue perceber a diferença dessa linha do que uma linha aqui que eu faça com a Pentool, por exemplo? Ó. Vou tentar até fazer aqui o mesmo formato que eu fiz. Né? Uma coisa mais ou menos assim, ó. Dá pra perceber a diferença? Acho que é claro como o dia, né, gente? Eu não tô falando da ponta, eu não tô falando da... Eu não tô falando da espessura, da cor, nem nada. Eu tô falando que com o pincel, com o brush, você tem uma coisa mais orgânica, né? Uma imperfeição. Você consegue reparar, ó, esse cantinho, olha como a linha tá meio torta, né? Olha como a linha fica mais fraca nesse canto. A ponta, obviamente, a ponta eu já expliquei pra vocês, a gente já teve uma aula toda pra falar sobre essa ponta, né? Que é a ponta da caneta bico de pena. Agora, olha a diferença que dá, né, cara? Olha a diferença. É com esse pincel que a gente alcança aí o resultado necessário para os nossos trabalhos.
para uma coisa mais orgânica, né? Para uma coisa mais manual. Bom, é claro que eu não vou dizer que não tem o que eu falar dessa ferramenta. É claro que tem. Vamos... Mas antes da gente entrar na parte técnica, vamos ver algumas coisas como... Essa linha que você faz, ela pode ser mudada de cor. Obviamente eu posso mudar a cor de contorno da minha linha. Ter linhas, ó, de cores diferentes. Eu posso mudar, obviamente, o tamanho da linha. Posso ter linhas finas. Posso ter linhas normais. Posso ter linhas bem espessas. E eu posso ter pontas diferentes para o meu pincel. Aonde que eu posso pegar como exemplo isso? Pontas diferentes para o pincel. Pontas diferentes. Sabe... Uma grafite. Vocês sabem grafite. Grafite você tem, por exemplo, grafite que é 0.7, você tem grafite que é 0.8, você tem grafite que é 0.9, né? Eu lembro que na escola eu usava só 0.7, eu não gostava de usar a ponta muito espessa. Aqui a gente tem pontas diferentes para o pincel também. Você pode encontrar essas pontas aqui na direita, no painel Brushes, tecla de atalho F5, Brushes. Brushes, né? Brush são pincéis, né? É como se você estivesse fazendo uma pintura de um quadro de óleo em tela e você tem aqueles vários pincéis, sabe? Da haste amarela com a pontinha assim diferente. Você tem vários pincéis diferentes que você pode trabalhar. Se eu mostrar aqui rapidamente um por um, deixa eu aumentar o tamanho do pincel para todo mundo enxergar, ó. Eu tenho um pincel padrão, pincel redondinho, uma linha redondinha. Tenho um pincel maior, né, mais espesso, joga mais tinta. Tenho esse pincel mais fino, achatado. Tenho de novo um pincel mais redondo, padrão, rígido, sólido. Tem essa linha básica, né, essa é a linha que todo mundo, na hora que você pegar o Illustrator, essa daqui é que vai aparecer, né, a linha básica. Você tem essa outra linha aqui, deixa eu aumentar o tamanho dela que ela é difícil de enxergar. Essa outra linha aqui, ela parece um carvão. Tá vendo? Meio que um giz de cera. Tem essa outra aqui que parece um sombreado. Essa última aqui a gente não usa muito. Isso aqui é uma imagem. Se tudo der certo, na quinta-feira eu explico mais sobre essa última aqui, tá? Vamos nos concentrar nessas outras aqui de cima. Então, eu tenho várias pontas diferentes pro meu pincel. Quer saber a parte mais divertida? É que não tem só essas pontas. Não tem só essas pontas. A parte bacana é que você pode criar as suas próprias pontas, os seus próprios pincéis. Eu mesmo posso criar a linha que eu vou querer usar. Ou seja, se eu tenho um estilo artístico, se você já é uma pessoa que já está praticando, já encontrou um estilo que você se apegou mais, você pode criar uma linha que represente aquele estilo. Por exemplo, eu tenho aluno que gosta muito de usar esse aqui, ó. Esse aqui, esse estilo meio carvão, meio giz de cera, meio lápis de cor. Eu pessoalmente gosto de usar pincéis mais achatados, como aquele que eu mostrei anteriormente. Eu não sou muito fã de pincéis esfumaçados. Pincel esfumaçado eu gosto de usar mais para luz e para sombra, então eu não uso muito para pintura base. Mas isso vai vindo o quê? De cada um, da sua prática, do tempo que você tem com a ferramenta, para você descobrir quais pincéis você vai usar mais. Mas eu falo de criar a sua própria linha, de criar o seu próprio estilo. Como que a gente faz isso? Deixa eu primeiro dar alguns exemplos, né? Eu vou dar exemplo de dois artistas aqui no YouTube. O primeiro artista é o Fernando Nunes. Fernando Nunes, ele é um artista vetorial no Illustrator. Com certeza vocês já viram eu passando o vídeo dele lá na sala de aula, né? Eu acho sinceramente muito bacana o estilo artístico dele. Ele tem uma coisa bem
neon, né? A vibe dele, a cor dele é bem neon, uma coisa bem surrealista, né? Eu acho muito bacana esse estilo de arte dele. E se a gente pegar aqui um videozinho dele pra assistir, na hora que ele vai fazer aqui ó, na hora que ele tá fazendo aqui o desenho no Illustrator, você pode perceber como a linha dele é bem diferente. Ele não tá usando a Pen Tool, ele tá usando o pincel, né? Você pode ver o desenhinho aí na tela do pincel. Ele tá usando o pincel, fazendo uma linha completamente diferente da Pen Tool, seguindo aí o estilo dele. Então tem esse estilo, é um estilo mais grunge, né? Um estilo bem mais irregular, eu diria. Mas, por exemplo, professor, eu achei massa o estilo dele. Pois a gente pode aprender a fazer do jeito que ele faz. Um outro artista também que eu acho muito bacana, esse aqui é o T-World 1234. T-World 1234. Eu acho muito massa o estilo da linha dele também. Como vocês podem perceber, ele também está usando aqui o pincel, né? Aqui ó, Paintbrush, aqui ó, selecionado. E o estilo dele já é diferente do que a gente fazia com a Pen Tool, já é diferente ali do Fernando Nunes. O estilo dele, a linha é bem mais limpa, bem mais clean, né? Diferente do Fernando Nunes, que é mais irregular, mais grunge. Mas você pode perceber que a linha dele tem variação de espessura, né? Você percebe que tem algumas linhas mais finas, outras linhas mais espessas. Mas eu não sei se eu consigo encontrar a palavra certa. A linha dele, já sei. Ela tem um preenchimento diferente. Você consegue ver que o preenchimento da linha é bem diferente do que a gente está acostumado nós mesmos a fazermos na aula. Então, essa linha dele, do T-Word aqui, essa linha é mais fácil. Ela é muito mais fácil que a do Fernando Nunes. É muito mais fácil pra gente fazer. Ele faz... o estilo dele é bem bacana, o estilo dele é sensacional. Tu percebe que tem erros na linha. Tu consegue perceber que a linha ela não vai perfeitinha, né? Porque, claro, ele não tá usando a Pen Tool. Mas dá um efeito bem orgânico, bem realista, né? Uma coisa bem bacana. E aí ele começa a colorir. Então, vamos focar na linha. Vamos focar na linha. Então, vamos seguir esse estilo de uma linha que tem variação de espessura, né? Que fique mais irregular, mas não tanto quanto ali o do Fernando Nunes. Deixa eu ensinar para vocês. A gente começa usando a Pen Tool. Eu vou começar aqui pegando a Pen Tool. E eu vou fazer uma linha na tela. Fazer uma linha. Eu vou aumentar o tamanho dela para a gente enxergar melhor. Uma linha só, uma linha simples, uma linha. Eu faço uma linha, seleciono essa linha e eu vou colocar variação de espessura nela. Eu vou colocar aqui onde está o uniforme, né? Eu vou colocar a variação das pontinhas finas. Eu tenho certeza que essa é a favorita de todo mundo, mas, professor, eu prefiro essa daqui. Tá, pode usar ela. Essa daqui é mais irregular até, inclusive. Essa aqui é até bem bacana. Professor, eu me acostumei a usar mais essa daqui. Escolhe a que você quiser. A que eu acho que é mais comum é essa aqui da pontinha, certo? Então, eu vou escolher essa aqui da pontinha. Com a minha linha da Pen Tool selecionada, eu vou no meu painel de pincéis, Brushes. Falei para vocês aqui no começo da aula, Brushes. E eu não quero usar nenhum desses. Eu quero criar o meu próprio pincel. Então eu vou clicar aqui no botãozinho de mais, que é novo brush, né? Novo pincel. Que é pincel. E aqui ele vai me dar algumas opções. Pessoal, hoje nós não vamos ter tempo de olhar cada um desses estilos. Eu vou falar de um deles hoje, mas se tudo der certo, quando a gente voltar na terça-feira lá na Gracon, eu dou uma revisada e falo para vocês cada um desses tipos de pincéis diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão achar utilidade para cada um deles. O que a gente vai falar hoje vai ser esse bem aqui, ó, pincel artístico, né? Artístico, Art Brush. Então, com essa linha selecionada, eu criei um novo pincel desse tipo aqui, ó, Art Brush, pincel artístico.
Vou clicar aqui, vou dar OK. Ele vai me dar essa janela. Primeiro que eu posso mudar o nome do pincel. Eu vou chamar aqui de linha do Olavo. Pronto, essa aqui vai ser a minha linha. Essa aqui, ó, uma linha vermelha. Percebe que eu posso escolher até a direção em que eu vou desenhar ela. A linha é desenhada da esquerda para a direita, né? Agora, o mais importante é a colorização. Vocês sabem, todo mundo sabe, eu crio minhas linhas na cor vermelha, né? Eu sempre começo com a cor vermelha. Mas a gente sabe que no final a gente vai mudar a cor da linha. A gente vai deixar a linha preta, ou às vezes até uma cor diferente, marrom, escuro, não sei. Mas não vai ficar vermelho para sempre. Então eu vou querer mudar o método de colorização dessa linha. Eu vou colocar aqui um método... eu vou usar esse Tints and Shades. Lá na sala, quando eu estiver falando dos outros tipos de pincéis, eu vou falar dos outros métodos de colorização, tá? Mas se eu clicar aqui nessa dica, ele vai ajudar a gente a entender, ó. Método de colorização é, se eu escolho a minha linha vermelha, eu posso usar o modo Tints, e aí tudo vai ficar vermelho. Tints and Shades vai ficar vermelho, mas algumas partes vão ficar escuras, outras claras. E esse último aqui, ele muda o tipo de cor que eu uso. Então, o Tints and Shades aqui vai ser o melhor, vocês estão vendo aqui pelo desenhinho, pela imagem. Então, Tints and Shades, eu vou dar o OK. E ali você está vendo a minha linha bem aqui no meio. Só lembrando que essa aula vai estar gravada, tá? É claro que se fosse lá na Gracon, eu estaria parando agora e ajudando cada um de vocês a fazer a linha, né? Tendo certeza, todo mundo conseguiu fazer a linha. Mas como a gente está aqui ao vivo, online, né? Ao vivo para todo o Brasil, a aula vai estar sendo gravada, então se alguma parte dessa ficar com dúvida, se você não entendeu o que eu fiz, espera aí, como é que ele deixou a linha desse jeito? Aí eu vou mandar a gravação para você e você vai poder voltar, pausar, ver de novo a hora que você quiser, tá certo? Então, eu criei a minha linha, a linha está aqui salva. Eu posso até deletar ela aqui da tela, porque ela está salva. Agora, eu vou pegar o meu pincel de novo, Paintbrush. Eu vou escolher usar o Paintbrush com essa linha. E olha agora o que acontece. Agora eu posso desenhar. E a linha vai vir daquele jeito que eu criei. Olha que bacana. Se eu mudar de cor, por exemplo, se eu mudar agora verde e desenhar uma outra linha, vai vir verde. Se eu colocar, sei lá, azul, desenhar aqui, vai vir azul. Olha que bacana. Olha como já dá um efeito bem diferente, né, gente? Já dá aqui uma coisa orgânica, né? Manual. Show de bola, né? Bom, esse é o pincel que eu costumo usar. Tem outros, tá? Tem outros. Quando a gente estiver lá na Gracon eu posso mostrar pra vocês. Ah, professor, tem algum outro pincel? Talvez você não tenha gostado muito desse. Tem algum outro pincel? Tem. A gente pode ver, eu posso mostrar pra vocês tudo direitinho. Mas eu acho que esse aqui vai atender as nossas necessidades. Ok? Então, vimos a ferramenta Paintbrush. Vimos os pincéis. Esse aqui foi o que eu criei para usar. Então agora o que resta é praticar, né? Eu vou abrir aqui esse desenho aqui do... Eu esqueci o nome dele, rapaz. É o personagem lá do Up, Altas Aventuras. Como é que é? Frederiksen. Aí... Frederiksen. Nossa, Frederiksen. Tá bom. O Fred, aqui pra encurtar. O Fred. Você percebe que as linhas dele também são bem orgânicas, né? Uma coisa bem puxada. Você pode ver que algumas linhas foram desenhadas mais de uma vez, né? Eu já falei sobre isso lá na sala de aula. Você percebe que as linhas têm variação de espessura, então essa linha aqui ó, começa fina, depois fica mais espessa.
E eu acho que com a prática que vocês tiveram, vocês já perceberam que quando tem essa rasura, significa sombra, né? Sombreamento, sempre que vocês veem essa rasura. Eu já tô com o meu pincel aqui configurado, tá? Já tô com o meu pincel aqui configurado. O que me resta é vir nas camadas. Essa parte todo mundo já sabe, né, gente? 2 cliques na camada. Essa é a minha imagem original. Essa aqui, todo mundo que passou na Gracon já sabe fazer, original. Eu vou transformar em template, 75%. Vou criar uma nova camada para fazer o meu vetor. Antes de eu começar aqui, alguns alunos me vendo fazer os trabalhos já me questionaram em relação à quantidade de camadas. Muitos alunos já perguntaram, professor, tem problema eu criar mais camadas? Tem problema eu criar uma camada para tal coisa, uma camada para tal coisa? E a resposta é não, não tem problema nenhum. Eu mesmo, quando eu faço uma vetorização para valer, eu acabo com umas 5 ou 6 camadas. 5 ou 6 camadas. Eu tenho a camada original, a camada do vetor base, a camada para sombreamento, a camada para as rasuras, né, esses efeitos aqui de rasura, a camada para efeito de luz, talvez, se tiver. Então eu sempre acabo cheio de camadas. O negócio é, no final, quando você for colorir, todas as camadas vão se transformar em uma coisa só. Vai tudo se juntar em uma coisa só. Então, de uma forma ou de outra, no final vai ter só uma camada mesmo para o vetor, que é a nossa camada pintura final, né, do Live Paint, da pintura em tempo real. Mas você pode vetorizar em várias camadas, sim. Então, peguei aqui meu pincel, deixa eu mudar aqui a cor, né, colocar aqui o vermelhinho que eu uso. Pá, um pouquinho mais aqui assim. E, pessoal, usando o pincel com a cor vermelha e principalmente com a mesa digitalizadora, a gente pode criar essas linhas, né, para fazer o nosso desenho. Bem aqui tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu só fazer aqui esse contorno inicial. Olha só. Diferente do lápis e do papel, quando você olha bem aqui assim, ó, essa intersecção, você consegue ver que tem 3 linhas aqui, não consegue? Você consegue ver uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Mas o desenho em si é difícil de você enxergar essa separação, né? Tipo, você até pode dizer, professor, eu tô vendo bem aqui, ó, aqui é uma linha, aqui é outra. Tá, mas bem aqui, isso aqui não é uma linha só? Não é tipo ele vindo pra cá e pra cá? Não era pra ter essa separaçãozinha bem aqui, né? Deixa eu ensinar pra vocês. A ferramenta de pincel brush, ela pode ser configurada. Eu posso dar 2 cliques nela, 2 cliques, e eu posso configurar o meu pincel. Eu posso fazer com que a minha linha seja mais precisa ou mais suave. Vou mostrar a diferença para vocês. Precisa, accurate, né? Quando eu faço a linha, ele mantém ela do jeito que eu fiz. Você consegue ver todas as irregularidades. Se eu deixo ela suave, na hora que eu faço as irregularidades, ele suaviza. Não sei se vocês conseguem reparar, ó. Na hora que eu solto o mouse, olha aqui pra baixo. Na hora que eu solto o mouse, pá! Tá vendo como a linha se ajeita? Então, eu não acho isso muito legal. Eu gosto de deixar aqui no meio mesmo. Mas eu tenho essa opção que se chama aqui, ó, Keep Selected. Keep Selected. Isso aqui vai fazer com que, quando eu desenhar uma linha e depois desenhar outra, elas vão se juntar em uma linha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Se eu faço uma linha e depois faço outra, percebeu que elas se juntaram bem aqui embaixo, ó? Agora é uma linha só, se eu continuar... Opa, aqui eu desenhei errado, pronto. Não, na hora, tá vendo, ó? Se juntou tudo numa coisa só.
Então, para alcançar esse efeito aqui, é muito interessante ter essa opção do Keep Selected. Porque aí, ó, quando eu fizer aqui, posso soltar. Aí depois fizer de novo, soltar. Fizer de novo, soltar. Agora você está vendo como é tudo uma linha só? Não tem mais aqueles breaks, né? Não tem mais aquela separação. Completamente outra realidade do que usar a Pentool. Alguns de vocês podem questionar, professor, significa que eu nunca mais vou ter que usar a Pentool? É isso? Me livrei desse... me livrei do trabalho com a Pentool? Não, não é isso, né, gente? A Pentool, ela continua sendo necessária. Mas isso aqui é uma outra ferramenta, né? Uma outra possibilidade para o seu trabalho. Se você quer fazer artes diferenciadas e principalmente também trazendo o seu próprio estilo, né? Como a gente viu ali o Fernando Nunes e o Tio World. Tem outros artistas também, tem o Buzz Sheep. Esses artistas, eles conseguem com o pincel trazer o próprio estilo deles, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês têm o seu próprio estilo também. Não é mais sobre você tentar fazer igual o artista. É você fazer do seu jeito. Pessoal, algumas teclas de atalho se mantêm a mesma, tá? Tipo, segurar Ctrl e clicar fora quando você terminar uma linha. Muita aluna acaba esquecendo isso. Acho esquisito. Segurar Ctrl e clicar fora da linha. Eu quero só ao menos fazer aqui rapidinho esse rosto. Como vocês estão percebendo, eu não tô fazendo com muita calma, né? Eu tô aqui tentando ser bem rápido. Claro que com um pouquinho de paciência o resultado ficaria muito melhor. Eu só quero terminar aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês a pintura, né? Com certeza vai surgir a dúvida. Professor, e pra colorir? É do mesmo jeito? Tem alguma diferença? Eu tô fazendo tão rápido que minhas linhas que é pra ser reta estão saindo redondas, né? Deixa eu tentar ir um pouco mais devagar. Então aqui, beleza. Deixa eu ver, já dá pra eu pintar alguma coisa aqui. Acho que aqui já dá pra eu colorir alguma coisa, né? Já dá pra eu colorir alguma coisa aqui. Ó, já dá pra eu colorir alguma coisa aqui. É claro que eu não tô fazendo com muito detalhe, né, gente? Tá faltando ainda um monte de linha. Tá faltando ainda um monte de coisa. Mas só pra gente ver aqui o processo. Pessoal, igual quando a gente faz uma vetorização com... Igual quando a gente faz uma vetorização com a variação de espessura, é muito importante você primeiro escolher a cor que você vai querer para a linha. Então, se eu puder escrever aqui, ó. Primeiro, definir a cor da linha. No meu caso, a linha eu vou estar usando a cor preta, mas poderia escolher qualquer outra cor. Segundo, essa aqui ainda tem aluno que está errando. É você ir lá no menu Object e clicar na opção expandir a aparência. Certo? Menu. Deixa eu colocar aqui menu objeto, expandir. Pode ser que alguns de vocês estejam usando em português, né? Então. E aí, gente, é o processo de pintura normal. Aí é balde de tintas, né? Tudo normal. Mas primeiro define a cor da linha, depois expande a aparência. Então vamos lá. Eu vou ajeitar aqui minhas linhas.
Deixa eu ver, tem mais alguma linha que eu tenho que ajeitar? Não, tá bom. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta. diga. Mesmo usando essa outra ferramenta, depois ainda tem que ajustar a espessura ali daquele outro método? Não, não, de maneira alguma. Usando o pincel, usando o brush, você não mexe na ferramenta de variação de espessura, tá? Não mexe. Senão você vai acabar mudando a sua linha toda se você tentar mexer nela. A ferramenta de pincel, ela já vem com a própria variação de espessura quando você cria lá ou você escolhe um pincel. Então, não é para usar essa ferramenta aqui não, tá? Só mesmo você pode Mas aí aumentar. precisa expandir. De Oi? qualquer maneira, precisa expandir a aparência antes de Precisa. pintar. De uma maneira ou de outra precisa expandir a aparência. Só não vai expandir quando tu usar a Pen Tool normal. Agora usando qualquer outra ferramenta vai ser necessário expandir. Aqui ó, menu Object. Expandir aparência. E aí gente, é o processo de pintura que todo mundo conhece. É pegar o balde de tintas. Escolher uma cor. E colorir. Ah, com certeza ele não é amarelo desse jeito, né? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui a cor dele. Ele não é um Simpson. Colocar um pouquinho mais de vermelhozinho assim, eu imagino que ele tenha bastante vermelhinho, né? Um ciozinho. Só com certeza eu não vou ter tempo de fazer toda a pintura dele, né? Mas eu acho que só com isso vocês já vão ter uma boa ideia do que dá pra fazer, né? De que cor é o olho dele? Deve ser verde ou azul, né? Vou um azul assim pro olho dele. Tem cara de ter um olho azul. Então, olha que bonitinho, gente. Bem rapidinho, né? Claro que eu não fiz com a melhor. Com. Opa, ali nem era pra ter uma cor, agora que eu tô percebendo. Ó, faltou uma linha bem ali. Aqui não é pra ter cor, não. Pronto. Ó, bem rapidinho. Não demorei muito pra fazer, né? Com um cuidadinho a mais, você com certeza vai fazer umas artes bem diferenciadas. Vocês conseguem, pô, dá pra vocês verem a diferença entre essa linha e a linha usada com a Pen Tool, né, gente? Uma coisa bem mais orgânica, bem mais Disney Pixar, né? Ó, essa variação de espessura aqui é o que dá o charme. E quando fica colorido, né? Quando tá colorido, com certeza é muito mais bacana. Então, ferramenta de pincel. Pincel, brush, linhas diferenciadas. Uma alternativa para Pen Tool. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre a ferramenta? Nossa, tá chovendo e trovejando aqui. Professor, Oi. no caso, é opcional, por exemplo, ou tem trabalhos de algumas artes que especificamente precisa ter essa ferramenta, ou especificamente precisa ser a ferramenta da pintura normal? Olha, não tem uma obrigação. Não existe você dizer, aqui você é obrigado a usar ferramenta. Isso não existe. O que existe é tu, enquanto artista, olhar pro trabalho e julgar qual vai ser a melhor ferramenta para alcançar aquele trabalho. Se tu acha que a melhor ferramenta para fazer esse personagem vai ser a Pen Tool, use a Pen Tool. Se você acha que seria melhor variar a espessura dele, varie a espessura dele. Se você acha que fica melhor com o pincel, use o pincel. Não existe uma regra, não existe uma ordem definida. Vai muito do artista mesmo. Tanto que tem artista que usa as 3 ferramentas quando faz um trabalho, sabe? Tem artista que vai usar todas as ferramentas necessárias para alcançar o melhor resultado. Então não é obrigado, não tem uma imagem que é obrigado a usar e outra não. Vai muito do artista que está fazendo mesmo, certo?
Certinho, certinho. Só mais alguma dúvida? Com certeza agora vai ser só a prática, né? Com certeza agora vai ser só a gente chegar lá na Gracon e praticar os nossos desenhos, as nossas ilustrações. Ah, que bonitinho. Então, pessoal, não havendo mais dúvidas, eu já vou encerrar aqui